Amém, igreja do amor. Meu Deus, como é que a gente está Mas fazendo? misericórdia, minha gente, não. Make off, minha gente, o que é isso? Gente, deixa eu dizer uma coisa sobre essa roupa aqui rapidinho. Foi ele. Quem alugou foi eu. Ela não foi. Eu não fui. Quando ele chegou em casa, como assim, né? Eu disse, filha, eu acho que eu confundi. Eu pedi uma roupa de cigano e de gaúcho ao invés de Romeu e Julieta, mas foi o jeito. Mas vocês perdoam, né, minha gente? Oh, meu Deus. E aí, gente, tudo Tá bom? Amém? Rapidamente a gente quer compartilhar com vocês, gente, porque Deus quando colocou no nosso coração para a gente falar um pouco, né, Bota em pezinho. desse tema. Não é falar nem do tema, né? Vinha esse tema, quem disse que é o fim. A gente se inspirou em algumas coisas realmente no filme de Romeu e Julieta, mas não o conteúdo que a gente vai falar em si, mas aquilo que, dentro do que a gente viu um pouco do filme, o que a gente poderia trazer e extrair um pouco para o coração de cada um de vocês, porque, na realidade, esse filme não é da minha época, tá bom? Meu pai me contou essa história, até para que vocês não pensem que a minha idade é avançada. Foi meu pai que me contou. Mas, na realidade, é que esse filme, ele traz uma trajetória de um casal jovem que se apaixona, onde, durante a vida deles, que foi curta, teve muitos conflitos familiares, né? Através de problemas da família, em termos de Situações, indiferenças, exatamente, né? situações que não foram resolvidas. Né, lá atrás, com os familiares, e a gente sabe que a vida é uma continuidade. E as famílias, eles não esperavam que os filhos iriam crescer e iriam se apaixonar, né? O enredo do filme, ele é muito marcante nessa história. Então, traz um episódio de problemas, situações que não foram resolvidas. E essas guerras da família na época de Romeu e Julieta era baseada por interesses políticos, onde separaram, onde não tinha na mínima possibilidade daquele casal deles se juntarem, né, formarem uma família, era o desejo deles. E aí desenvolve todo o filme nisso, mas o que eu quero trazer um pouco para vocês é que houve uma paixão jovem, onde eles, no calor dessa paixão, se envolveram de forma muito, muito intensa, e a coisa foi tomando outras proporções, em que chegou o momento onde não pôde voltar atrás em algumas coisas, porque a gente sabe que no filme eles se apaixonam, e por conta dessa indiferença familiar, onde chegaram ao ponto de, ou eles tomavam uma decisão para ficar juntos de vez, contrário à vontade dos pais, ou se separavam. E o trágico é que eles decidiram realmente, eles não viram possibilidade de ficarem juntos de uma forma em vida, e optaram em tirarem a sua vida e dar aquele romantismo ao filme de uma forma obscura, né, de trevas, porque eles terminam morrendo. Então, por que a gente tirou tanta coisa desse episódio? Porque, se a gente for levar em consideração, é o que realmente às vezes acontece na nossa vida de relacionamento, né? A gente tem que entender que quando a gente se une, a nossa mulher, a nossa esposa, cada um vem de uma família, cada um vem de um laço familiar, que foi criado de uma forma, que teve a educação de outra. E para se mudar algo de uma forma brusca, que é o casamento, onde a própria palavra diz que sairá o homem da casa o homem e a mulher sairão da casa dos pais, e ambos se tornarão uma só carne e viverão juntos. Mas, para algumas famílias ainda, às vezes, é difícil aceitar isso, né? Tem essa dificuldade. E a gente também tirou desse filme, eles acharam, né, que a morte seria o ápice do amor, não é? Eles foram ajudados, né, por um padre. Houve uma confusão, uma má interpretação da situação, não é? Quem já assistiu esse filme ou quem não assistiu ainda, quiser assistir, houve uma má interpretação da situação,
eles tiveram a ajuda de uma terceira pessoa, e eles viram naquela situação a morte como a solução para a unificação do amor. E a gente trazendo isso para a prática de hoje, trazendo isso para as Santas Escrituras, a gente vê que isso é uma mentira de Satanás. A morte nunca foi unificação do amor. A unificação do amor é a vida, e a vida é Jesus Cristo. Não é verdade? Então, nós temos isso, então nós aprendemos isso. E nós queremos trazer que muitas vezes o nosso casamento, a nossa relação, o nosso Romeu e Julieta, está tomando proporções, seguindo caminhos, artefatos de opiniões alheias que às vezes vêm ao encontro da verdade sagrada. Então, no filme houve aquele pacto de união entre eles dois, uma decisão errada, que foi no final deles tirarem a vida, que não resolveu nada, né? Nada em relação a gente tirar a nossa vida diante de Deus já é totalmente absurdo, mas eles não resolveram aquela situação. E também a questão do final trágico, né, que se tornou. No filme a gente traz assim lições de vida para preservar o bem-estar no relacionamento. Primeiro ponto, eu vou fazer uma pergunta e você fica com ela, vai levar para casa e vai refletir um pouco. Por que será que eu me casei? Isso é você fazendo uma pergunta individualmente. O homem fazendo para ele e a mulher fazendo para si. Porque a gente não pode viver uma vida de relacionamento querendo tornar ela uma vida de solteiro. A vida de relacionamento, ela abdica de vez a vida anterior de solteirice nossa. E às vezes no relacionamento a gente leva numa mochilinha, né, num tiracolozinho, a nossa vida de solteiro para o relacionamento. Então, fica logo essa pergunta de cara para mim e para você. Por que será que eu me casei? Porque se fosse para eu continuar vivendo a minha vida de solteiro, que eu tenho uma história lá atrás, forte na minha vida de solteiro, se eu não tivesse acreditado no propósito de Deus para o casamento, que isso que a gente vai ver um pouquinho lá na frente, não teria sentido nenhum eu me casar. Casamento a gente costuma dizer que é para sintonizar, né? Eu costumo colocar alguns exemplos de luva. Você bota sua mão numa luva assim, ela tem que se encaixar a luva com o seu polegar, com o polegar da luva. Não pode ser no dedo mindinho da luva, né? O botão da camisa não pode ser a casa primeira casando com o botão lá debaixo do último espaço. Então, casamento é isso. Eu me casei para fazer ela feliz. Exatamente. Se nós partimos desse princípio, casamento não é, eu não me caso para ser feliz. Não, eu me caso para tornar o outro feliz. Porque o outro estando feliz, eu estarei feliz. Entende? Então, nós precisamos ter esse entendimento, tá certo? E a vida de solteiro foi muito boa. E a gente vai cortar as amizades porque a gente casou? Claro que não. Lógico que não. Mas tem que haver um equilíbrio. Se não há esse equilíbrio no casamento, começa-se então a vir as coisas, as pequenas coisas vão minando o casamento, vão sendo colocadas lá atrás, como foi na história de Romeu e Julieta, e vai começar a acontecer a falta do perdão, que é um veneno que se toma de conta-gota. A gente quer passar rapidinho para vocês assim, alguns pontos, porque casamento ele não é uma aventura, tá? Principalmente o casamento do cristão é namoro para noivar e noivado para casar, amém? Então essa é a proposta. Então respeite, primeiro ponto, respeite e considere a opinião dos seus pais, mas não esqueçam que a decisão final é do casal, amém? A gente não vai se distanciar da nossa família quando a gente está casado. Não. A gente não vai colocar os nossos pais nos escanteando, né, do lado, não. Os pais continuam sendo a nossa paixão de herança, né? Aquele que a gente teve toda a nossa vida em contato, a nossa raiz. Então o casamento não vem para destruir o laço paternal, não vem para destruir o amor entre pai e mãe com relação aos filhos, mas a gente tem que colocar pontos nos is, onde
precisa haver uma separação das coisas. A gente ontem estava vendo um filme, em que, no filme, a gente assistindo em casa, a mãe, com a filha casada, estava prestes a ter um bebê, e a mãe queria comandar todos os projetos e planos da filha em relação ao bebê que ia chegar. Era a mãe quem dava as diretrizes. Exatamente. E assim, era de uma forma autoritária, porque a filha, ela dizia, não, mas o meu marido não acha isso. Ela disse, o seu marido pode não achar, você pode não achar, mas eu é que mando, eu sou avó. Eu sou avó, eu é que mando na sua filha. E não é por aí. Então, assim, a opinião, ela é válida. O conselho do pai e mãe, glória a Deus, é bênção. Muito bom. Agora, se a gente for decidir a nossa vida relacional através da conotação que os nossos pais têm da nossa vida, entra muita coisa que não poderia entrar. Entra a percepção deles, entra a vida deles, entra a maneira como eles enxergam, a visão deles. Então, isso pode atropelar justamente a visão do casal, aquilo que o casal acredita em futuro, em projetos e sonhos. Eles ficarem do lado, ficarem empancados. Por quê? Porque terceiras pessoas, no caso os pais, estão querendo ter aquela continuidade que era da vida de solteiro, onde comandava, onde era a voz que dava a decisão, e que isso a gente tem que respeitar, porque são os nossos pais, mas no relacionamento, não. A opinião deles são válidas, a gente defende isso, até porque a Bíblia diz lá em Efésios, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, Efésios 6, do 1 ao 4, pois por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e no conselho do Senhor. Então, é uma junção de coisas onde a Bíblia ela tem que estar fundamentada, o princípio bíblico ele tem que estar enraizado e ser a palavra final, mas que a gente aprenda em separar as coisas, até porque isso gera muitos problemas lá na frente. Amém, igreja? Segundo ponto. Analise bem as vantagens e lute por elas. Em todo relacionamento, gente, em tudo na nossa vida, a gente encontra vantagens em algo e desvantagens. Na nossa vida secular, nós somos movidos por decisões, onde cada decisão que a gente toma todos os dias tem algo onde é vantajoso ou não é vantajoso. Então, analisem bem no relacionamento, quando se está numa crise, quando se está numa dificuldade, as vantagens de continuar nela, se está valendo a pena, né? Se adianta estar valorizando coisas que nem Deus quer que a gente valorize no relacionamento. Então, analisar vantagens, ela é uma forma da gente de tirar das nossas vendas algo que está obscuro e a gente começar a enxergar aquilo que Deus tem para o relacionamento. Terceiro, lembre de toda a história vivida e não apenas de um capítulo. Muitas vezes a gente esquece por uma besteira, uma picuinha, né? Uma coisa tão fácil de ser resolvida, a gente esquece de toda uma história que a gente construiu junto, não é? E às vezes aquela coisa vem para atrapalhar. Por quê? Porque já vem se juntando muitas outras coisas. Então, o ideal é que quando houver essas pequenas falhas, essas pequenas coisas sejam resolvidas. Ah, mas meu marido não gosta de diálogo, mas ele vai ter que aprender através de você. Ah, minha esposa não gosta de conversar, ela vai ter que aprender através de você. É você sentar na frente dele, olhe para mim, a gente precisa conversar. Mesmo que ele fique calado, que ela fique calada, você precisa falar. Para que essas coisas sejam resolvidas. Porque, senão, a gente vai perder grandes histórias vividas, de uma linda história, de um lindo casamento,
por apenas vírgulas, pontos e capítulos. Gênesis, ainda nesse assunto, né, que é para a gente não esquecer da nossa história, que sempre temos uma história vivida juntos. Gênesis 1, do 27 e 28 diz: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra. Na realidade, Deus já estava formando para Adão e Eva ali uma história a ser vivida, né? Capítulos a serem produzidos dia após dia. A vida relacional ela não pode ser resumida a um capítulo. É uma história toda antes de se tomar decisão errada e precipitada. A gente tem que olhar que existe uma guerra no relacionamento, que ela se chama guerra espiritual, onde o diabo, com a sua legião, eles querem tragar o casamento, porque o casamento, para Deus, ele é o maior projeto que é família, e Deus tem o casamento como algo muito especial, o relacionamento a dois como algo especial, porque dali é gerado a família, onde é concretizado o maior projeto dele, que é a família. Então o diabo quer destruir isso, e às vezes uma simples toalha molhada na cama, ou uma descarga que não foi dada, misericórdia no banheiro de manhã cedo e deixou lá, ou uma touca que a mulher usa de madrugada, quando você se acorda e se apavora, porque ela está do seu lado, parece mais um zumbi, e você não sabe. Mais ou menos por aí, né? Oh, Romeu! Calma, Ju. Mas eu digo assim, gente, são coisas banais, totalmente resolvíveis, mas que vocês não têm ideia que nessas pequenas coisas o diabo aproveita, escancara e se torna uma coisa grande. E a gente esquece que por trás disso tudo a gente teve tantos anos, tanto tempo juntos, numa história onde foi crescendo diante de Deus, Deus mostrando, a muitos através de oração, resposta de oração, muitos através de realmente de convivência, através de família, amizades lá atrás, e foi se formando uma história até chegar a um namoro, um noivado e posteriormente um casamento. É uma história junto. A gente não pode ceder, jogar a toalha, baixar a guarda, como se fosse uma luta, onde você já está se entregando no primeiro round. A luta às vezes dura 10 rounds e você tem que ir até o final, porque até chegar ao 10º round, você se torna vitorioso em uma batalha diante de Deus. Amém? Amém. Já tentou se autoanalisar? Talvez o problema esteja em você. Geralmente a gente quer que a outra pessoa mude. Aí eu escuto demais. E eu também já fui assim, eu sou assim, né? A gente quer que mude. Não, ele precisa mudar. Ele precisa mudar. Porque ele não muda, porque parar, olhar, eu vou fazer diferente. Eu vou mudar. Eu vou começar a mudar. Então, através da minha mudança, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, esse casamento vai tendo uma transformação. Através da minha mudança, ele começou a perceber que ele precisaria mudar em determinadas coisas. Romanos diz assim em relação à mudança, diz: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, essa palavra é tão forte, porque a mudança realmente tem que ser individual, tem que partir por mim. Porque eu tenho que reconhecer que eu preciso me aperfeiçoar dia após dia. Exato. A gente nunca vai estar no ponto de nada, mas se eu quero ver uma mudança em alguém, eu prefiro mudar primeiramente, eu mudando. Eu aprendi isso, porque é assim a maneira que Jesus ensina. Porque às vezes na minha mudança eu não preciso falar muita coisa. O outro lado já vê mudança em mim, e aquilo que realmente ela desperta nela, o que ela estava fazendo de errado, ela também começa a mudar. Poxa, um lado já está mudando, eu agora preciso mudar. Então, reconhecer, em primeiro plano, já é ter essa questão da humildade, de você reconhecer que é você que precisa mudar primeiro, você já
você já resolve um monte de coisa no relacionamento, né, ligado a desavenças. Já fez aquela perguntinha? Onde preciso melhorar? Isso aí está ligado à primeira parte, né? Quer mudar, quer ver o relacionamento mudando? Faça essa pergunta, a gente costuma dizer muito aqui em gabinete, com casais, pedindo assim, olha, gente, olha um para o outro aí agora, de frente, pergunta, onde eu preciso melhorar? A gente tem uma palavra pequena, onde ela faz o maior efeito, porque às vezes a pessoa está a vida todinha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de casamento, 10, 20, mas nunca se perguntou se estava bom. Não se perguntou, olha, filho, filha, onde é que eu preciso melhorar? Porque às vezes a pessoa vai com sinceridade, olha, filho, o que tu estás fazendo hoje, isso, eu não estou gostando. Exato. E aí depois vem, e agora a sua parte, onde é que você reconhecer, um pergunta ao outro onde precisa melhorar, gente. Isso não é o fim do mundo, não vai tirar o pedaço de ninguém. Você lançar fora o orgulho, né? E se humilhar diante de Deus, você está lutando pelo bem-estar de um relacionamento. Você está lutando pela felicidade de uma vida a dois, né? E quando você faz essa pergunta, você não pode se irritar com a resposta. Entende? Você tem que ter maturidade suficiente para ouvir essa resposta, sabe? Entender o que ele quer dizer, o que ela quer dizer e buscar esta mudança. Porque às vezes a gente faz, vou fazer a perguntinha, onde eu preciso melhorar? E quando ele diz, olha, você precisa melhorar assim, 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 pronto. Aí começa a guerra novamente. E não é assim. Nós precisamos ter maturidade quando formos fazer esse tipo de pergunta para ouvir as respostas. Mude com testemunho e não com palavras. Colossenses 3, 23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para os homens. Interessante que Jesus, no maior momento de aflição dele, ele silenciou, ficou no silêncio. É o momento, vocês devem lembrar, o momento que Jesus estava feito bola de ping-pong, de Herodes para Pilatos, de Pilatos para Herodes, um homem que não tinha culpa de nada do que estava acontecendo, e era acusado disso, acusado daquilo, e foi levado a ser surrado, esmurrado, cuspido no rosto. Jesus passou por tudo, mas o que me deixa muito ligado no momento de Jesus, das acusações, era que o momento que ele poderia falar tanta coisa para se defender, foi o momento que ele mais ficou em silêncio. Né? Quando ele foi trocado por Barrabás, ele poderia ter dito, rapaz, o assassino aqui não sou eu não, esse cara aí. Né? E Jesus silenciou porque ele queria nos dar um exemplo de que tem momentos, principalmente agora voltado para o nosso relacionamento a dois, que você silenciar não está lhe causando nenhum mal, nem lhe diminuindo em nada. Pelo contrário, você está sendo muito sábio, muito inteligente, porque é como diz aquele ditado, só briga dois quando os dois querem. Se um não quiser brigar, meu irmão, depois que baixar a poeira, um caladinho, o outro vai falar, vai chegar ao ponto que ele não vai ver resposta, ele não vai ver retorno, e ele vai parar. Aí é quando para, e quando a poeira começa a sentar, é que vai ter que dialogar. Mas no calor de um problema, no calor, numa pressão de um desabafo, na pressão de uma confusão, se um lado silenciar, gente, você vai estar investindo para que no final, depois de um diálogo a dois, civilizado, vocês cheguem a um denominador comum. E a mudança com o seu testemunho é muito mais eficaz do que com palavras. Né? Se toda vez você diz o seguinte, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto. Ele vai ouvir, e vai continuar fazendo. Então, você começa a demonstrar, através das suas atitudes, o que está lhe causando, o que está lhe chateando, o que está lhe fazendo mal. E ele ou ela vai entender. E isso vai mudar. Não é verdade? E para finalizar, a gente não poderia terminar essa pequena reflexão aqui em relação quem disse que é o fim, né? Sem falar do principal, que realmente é falar daquele que não costuma colocar ponto final nas coisas. Eu gosto muito de Deus assim nessa parte. Principalmente no casamento, não porque é verdade? Deus, num relacionamento, Ele sempre coloca reticências. Amém, igreja?
A gente tem esse costume de querer colocar o ponto final. E a gente coloca com nossa mão. Mas Deus, no relacionamento, Ele coloca vírgula, Ele coloca reticência, porque Ele sempre acredita em restauração, Ele sempre acredita na restituição. Vocês viram o exemplo de um casal. Gente, quando eu lembro agora, fico emocionado. Isso que vocês presenciaram aqui, que não foi nada combinado desse casal, é justamente isso que eu estou falando. Deus coloca reticências. Deus acabou de colocar 3 pontinhos na vida daquele casal que estava aqui, para ter uma continuidade, para ter oportunidades, para viverem os propósitos já determinados no coração de Deus, para o coração deles. E eu creio que desse casal que teve aqui, a gente vai escutar tanto testemunho bom. Amém. Para a glória do Senhor. Então, presença de Deus no lar. Isso a gente fecha o nosso Amoradores de hoje. E como a gente faz, e como a gente traz a presença de Deus para o lar? Nós deixamos o pai, a mãe, nos tornamos uma só carne. Então, é você e ele. É ele e você. Atraindo a presença de Deus para o lar. Como assim? Orando juntos. Pela família. Sabe, gente? Comece a voltar, comece a aprender a fazer as mínimas coisas que eram feitas no início do casamento juntos. Como? Sentar na mesa, orar os 2 juntos antes dos alimentos, antes de dormir, orar. Quando ela estiver enferma, ele ora por ela. Quando ele estiver enfermo, ela ora por ele. Sabe? Orar antes de sair. Entende? Se você sai, se o seu esposo sai primeiro do que você para trabalhar, ora por ele, leva ele até a porta, ora por ele, abençoa o dia. Se é ela que sai, se são os 2 que saem, orem juntos. Mas comece a trazer a rotina da oração para dentro do lar de vocês, para dentro do seu lar. Faça do seu lar a extensão do reino dos céus. Vamos ficar em pé, Igreja do Amor, casadinho, porque a gente